Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu apaguei o meu último vídeo, onde procurei fazer uma exposição de João 6, por me achar um tanto quanto prolixo, não muito objetivo e por ter cometido atos falhos. Eu resolvi gravar um outro vídeo, e nesse vídeo eu pretendo ser mais objetivo ao analisar os principais pontos do capítulo 6 de João, que apresenta, é a narrativa que apresenta pessoas buscando Jesus pelos motivos errados, a religião pensada como instrumento político e revolucionário, expectativa de um reino de Deus eterno substituída por um reino eminentemente terreno, livre do jugo romano, onde todos os interesses egoístas seriam plenamente satisfeitos. João 6 é a narrativa que apresenta Moisés como paradigma de liderança superado. João 6 é a narrativa que apresenta Jesus como enviado de Deus, sobre quem a fé divina produziria o crer humano. João 6 é a narrativa que apresenta Jesus como o único que pode dar a comida que permanece para a vida eterna, não como barganha por obras humanas, mas como oferta da graça gratuita de Deus. João 6 é a narrativa que apresenta a soberania divina, expressa de modo categórico, inequívoco e irrefutável. João 6 é a narrativa que apresenta a impotência e inutilidade da carne humana quanto a produzir sua própria transformação ou regeneração. João 6 é a narrativa que apresenta a onisciência de Cristo como fator gerenciador das circunstâncias que aniquila a aleatoriedade dos fatos. Nada ali que está expresso no capítulo 6 de João foi feito por acaso, foi realizado por acaso. Nada aconteceu por acaso. João 6 é a narrativa que apresenta a apostasia dos falsos discípulos como única alternativa possível e definitiva em consequência da ausência de fé em Cristo como o enviado de Deus. Por último, mas não menos importante, João 6 é a narrativa que apresenta Jesus, que recebe os eleitos das mãos de Deus, com o propósito de fazê-los retornar para Ele. Comecemos então analisando o primeiro tópico apresentado por mim. João 6 é a narrativa que apresenta pessoas buscando Jesus pelos motivos errados. Verso 2, João 6, verso 2 e depois o verso 26. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Buscaram a Jesus pelos motivos errados. E hoje a gente vê isso hoje, no mundo religioso de hoje, no mundo religioso cristão, entre aspas. Pessoas buscando Jesus nas denominações, nas igrejas, nos templos, por motivos os mais estranhos possíveis. Uns querendo se livrar de doenças, outros querendo se livrar das macumbas e feitiçarias, outros querendo ficarem ricos, outros querendo comprar uma mansão, ter carro zero, conta no banco recheada, outros querendo ser patrão ao invés de empregado. É impressionante a quantidade de pessoas que buscam a Jesus pelos motivos errados. Com essa multidão aqui, essa grande multidão que foi em busca de Jesus, não é diferente, não. Nós vamos ver isso. Eles não foram em busca de Jesus por Jesus, o Messias, o Salvador de suas almas. Não. Foram a Jesus porque viram sinais, milagres, experimentaram ali, testemunharam a multiplicação dos pães, comeram os pães, se fartaram, né? E começaram a enxergar em Jesus o que mesmo? Alguém que poderia lhes dar tranquilidade,
né? Alguém que poderia suprir as suas necessidades diárias, né? Dando-lhes a comida, o pão e o peixe todo dia de graça, né? Que beleza. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, João 6 é a narrativa que apresenta a religião pensada como um instrumento político e revolucionário. Olha o verso 6, ou o verso 15, perdão. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. É interessante isso aqui, né? Jesus ficou sabendo que eles estavam com a intenção de fazê-lo rei à força, porque fazendo dele um rei à força, aproveitando aqueles 5.000 homens que estavam ali, aquilo poderia ser uma espécie de gatilho, né? Que serviria para dar início a uma rebelião contra, evidentemente, o jugo romano. Então eles queriam utilizar os fundamentos de sua religião tentando fazer com que a religião se imiscuísse na política com o propósito de libertá-los do jugo romano. E quando Jesus toma conhecimento disso, ele, escapa, vai lá para cima do monte, vai manter comunhão com o Pai sozinho. João 6 é a narrativa que apresenta a expectativa de um reino de Deus eterno, substituída por um reino eminentemente terreno, livre do jugo romano, onde todos os interesses egoístas seriam plenamente satisfeitos. Os versos 26 e 27 nos apresentam isso. Não estavam interessados num reino de Deus eterno, um reino que viria, um reino que estava para vir, um reino que havia chegado na pessoa de Jesus, mas que ainda não havia se concretizado pelos acontecimentos escatológicos que deveriam se fazer presentes na história terrena, para que só depois o reino de Deus pudesse ser inaugurado realisticamente. Eles não estavam interessados nisso, no reino de Deus futuro. Eles só pensavam no hoje, no agora. Olha, versos 26 e 27, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando. O verbo grego aqui é zeteitai, tem um sentido de buscar algo que estava perdido. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Estão de bucho cheio, né? Estão de estômago cheio. E aí Jesus emite uma repreensão a eles, que é interpretada por muitos como uma ordem. Isso aqui não é uma ordem, olha. Trabalhem não pela comida que se estraga. Esse trabalhem aqui é a palavra grega ergazeste. Ergazeste, que vem de ergon, de erga, que significa obra no grego. Esse trabalhem aqui, ele tem relação com o verbo zeteitai, procurando. Então seria como se Jesus dissesse o seguinte, olha, eu vou ler esse verso 27 na nova versão transformadora, para que vocês entendam o sentido deste versículo. O sentido dele não é que Jesus estaria dando uma ordem para que eles trabalhassem e depois de trabalharem, fazerem uma determinada obra, eles ganhariam a vida eterna como recompensa. Não é esse o sentido daquilo que Jesus quis dizer aqui no verso 27. Olha, a nova versão transformadora, como é que ela entende o versículo 27? Eu achei muito interessante isso. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida. Mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação.
Viram? Buscando. Olha, não se preocupem tanto, né, com coisas que perecem. Não se preocupem tanto com isso. Busquem aquilo através do qual a vida permanecerá eternamente. Em outras palavras, então, Jesus não está ordenando eles trabalharem para que depois recebessem a recompensa. Jesus está, na verdade, dizendo o seguinte: olha, vocês não estavam me procurando, mas vocês me acharam e estão me procurando e acharam, porque comeram e ficaram satisfeitos. Em outras ocasiões, vocês estavam me procurando porque viram sinais, maravilhas, milagres. Vocês também experimentaram uma multiplicação de pães, né? Vocês se fartaram dos pães e peixes que eu fiz se multiplicarem no dia anterior, né? Então, o verso 27 constitui-se numa advertência, uma repreensão de Jesus, não numa ordem para que eles pudessem trabalhar e depois serem galardoados com o fruto do seu trabalho, ou seja, a vida eterna. João 6 é a narrativa que apresenta Moisés como paradigma de liderança superado. No diálogo que essa grande multidão entretém com Jesus aqui, eles fazem uma proposta muito indecorosa para Jesus. Olha o verso 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Por que essa pergunta deles aqui? Porque quando eles ouvem a repreensão de Jesus, trabalhem não pela comida que se estraga, eles disseram assim, eles perguntaram para Jesus, olha o verso 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, porque a gente tem competência, a gente tem capacidade para fazer. Então, o que a gente deve fazer para realizar as obras de Deus? E com isso, evidentemente, ganharmos a vida eterna, a posse da vida eterna. Essa é uma pergunta sinergística. O que nós devemos fazer para, em seguida, sermos recompensados com a vida eterna? Em outro sentido, é isso. É isso que significa essa pergunta. É uma pergunta sinergística. Porque os judeus eram sinergistas. Deveriam fazer alguma coisa para receberem em troca a recompensa de Deus. E a resposta que Jesus dá a eles, contida aqui no verso 29, é uma resposta que irá surpreendê-los, porque Jesus diz, olha, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Só isso. Essa é a obra de Deus. Vocês creiam naquele que Ele enviou. Por isso eles vão perguntar aqui, ó, no verso 30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Que sinal que o Senhor vai fazer? Para que a gente possa ver e crer, tipo São Tomé. Se eu não ver, eu não creio. O Senhor pode fazer? O que o Senhor pode fazer? É outra pergunta. Aí eles dizem, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí eles usam como referência, né, de uma proposta que eles fazem, que sinais o Senhor pode fazer. Jesus já tinha feito sinais, curando doentes, multiplicando pães e outros milagres, tantos outros milagres. Aí estão eles pedindo de novo sinais para que eles possam ver e crer. Porque enquanto eles não vissem de novo esses sinais, eles não creriam. E aí, como referência, eles utilizam o quê? O maná, que Deus deu para o povo de Israel, sob a liderança de Moisés. Tipo assim, olha, lá no passado Moisés fez chover pão do céu, maná. O que o Senhor pode fazer? Será que o Senhor pode fazer algo igual?
Aí Jesus, no verso 32, diz: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Olha, esqueçam Moisés. Esqueçam Moisés. O negócio agora é comigo e com meu Pai. Esqueçam Moisés. Moisés é uma liderança superada. Esqueçam Moisés. Então, João 6 é a narrativa que apresenta também Jesus como enviado de Deus, sobre quem a fé divina produziria o crer humano. Quando Jesus diz, como nós acabamos de ler aqui no verso 29, diante da pergunta deles, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus, to ergon teo, é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. É tipo assim, então vocês querem realizar as obras de Deus. Então creiam. Creiam naquele que ele enviou. Creiam naquele que ele enviou. Eles estavam diante daquele a quem Deus havia enviado. No entanto, não o reconheciam como aquele que Deus havia enviado. E não adiantou Jesus dizer para eles aqui no verso 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Não adiantava nada Jesus ter dito isso para eles, dizendo que o Filho do Homem foi selado com o selo de Deus. Deus confirmou a sua vinda, a sua missão, a sua pessoa humana com seu selo. Que selo foi esse? Jesus, quando foi batizado por João Batista, logo que ele sai das águas, ele vê o Espírito Santo de Deus descendo a ele como pomba. Ele vê o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E aí ele ouve a voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este foi o selo de Deus. O Espírito Santo de Deus descendo a ele em forma de pomba. Esse foi o selo de Deus. Jesus não foi selado com o sábado. Olha o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A obra de Deus é fazer todo aquele que vê Jesus Cristo, veja, por obra dele, é obra de Deus. Todo aquele que vir Jesus Cristo, né, o Filho, enquanto Filho de Deus, enquanto Messias, enquanto Salvador, creia nele. Esta é a obra de Deus. Veja, sou eu que creio em Jesus Cristo. Não é Jesus e não é Deus, não é o Espírito Santo que crê em Deus por mim, que crê em Jesus por mim. O Espírito Santo não crê por mim, sou eu que creio. Mas para que eu possa crer, Deus tem que tomar a iniciativa de me fazer crer, de me dar capacidade e poder para crer. Isto só acontece pela mediação e operação do Espírito Santo em mim. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E quando o Espírito processa em mim o regenerar, o nascer de novo, eu passo a crer em Jesus Cristo.
Então, isto tem que ser vontade do Pai. Não é vontade do próprio ser humano, é vontade do Pai, que tem que se cumprir nesse, que ele está oferecendo, está dando a Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo aqui nesse tópico, que João 6 e a narrativa aqui também apresenta Jesus como enviado de Deus sobre quem a fé divina produziria o crer humano. Deus me concede a virtude da fé para que eu possa crer em Jesus Cristo, porque fé é dom. Olha os versos 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá. Então quer dizer que Deus dá pessoas a Jesus? Dá ou não dá, segundo as Escrituras? Dá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai verdadeiramente dá a Jesus Cristo, esse irá a Jesus Cristo. Irá. Ele não vai se desviar. Ele não vai perder tempo. Ele não vai olhar para trás. Ele não vai, sabe, tipo assim, me dá mais um tempinho aí, Senhor, para mim considerar a sua proposta. Quero pensar acerca disso, porque essa é uma decisão, né, que precisa ser tomada com base em certezas absolutas. Então, me dá um tempo aí, Senhor, para me pensar, para ver se eu aceito. Agora, isso, no entanto, não significa, o que eu acabei de dizer aqui agora, não significa que Deus pega você pelo pescoço, põe uma coleira em você e te arrasta até Jesus. Não significa isso também. A obra do Espírito Santo de conduzir alguém a Cristo começa pelo convencimento, pela persuasão. Olha só como é interessante isso. O Espírito Santo precisa convencer a pessoa, persuadir a pessoa de que ela precisa ir, deve ir a Jesus Cristo. Porque isto é vontade do Pai. Deus dá pessoas a Jesus? Claro que dá, o texto está falando isso. Eu não posso tergiversar em cima desse texto aqui. Eu não posso fazer uma dança do crioulo doido exegética em cima desse texto, como fazem muitos arminianos adventistas. Eu não posso distorcer o sentido do texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Olha o verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é que determinou a vinda de Jesus a este planeta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi a vontade de Deus. Jesus não precisou ficar suplicando para Deus, como diz Ellen White, salvo engano em Primeiros Escritos, suplicando para Deus que ele tinha que vir ao mundo, suplicando licença para Deus, como se Deus estivesse, de algum modo, resistindo a essa ideia de Jesus vir ao mundo salvar seu povo. Não, foi vontade de Deus que Jesus viesse a esse mundo. Porque é isso mesmo que o próprio apóstolo João disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi ele que tomou a iniciativa de dar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então essa é a vontade daquele que enviou Jesus. Aí Jesus diz, 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quando um arminiano, quando um adventista diz que é possível perder a salvação, ele
Primeiro que ele desconhece as implicações desse versículo 39 que eu acabei de ler aqui. Ele desconhece as implicações desse texto. Segundo, ele pensa que salvação é uma obra humana em sinergia com Deus. Então ele pensa assim, bom, se eu para ser salvo tive que cooperar com Deus, contribuir, me associar com Ele numa obra, com um determinado propósito, um determinado fim, então, quando eu falho, né, quando eu escorrego, quando eu caio, quando eu cometo um pecado, eu automaticamente perco a minha salvação. Então quer dizer que a minha salvação pode ser perdida porque eu contribuí com ela. E quando eu deixo, por algum motivo, por alguma razão, em alguma circunstância, deixo de contribuir com Deus, com o propósito de me salvar, eu perco a minha salvação. Esse é um entendimento completamente absurdo. Absurdo. Porque, olha, o que o texto, dentre tantas coisas, está dizendo, verso 39 de João 6, é que a missão de preservar aqueles que Deus deu a Jesus pertence a Jesus Cristo. Não é uma coisa automática. Ah, você creu e agora você está salvo, pronto, e acabou. Não é assim. As coisas acontecem porque Jesus, ele recebeu a missão de ser o seu pastor, de cuidar de você. Ainda que você se desgarre e deixe as outras 99 lá no aprisco, se perca nesse mundo, Jesus promete que vai atrás de você, porque ele recebeu essa missão do Pai de conservar você, de não perder você para o inimigo. Porque o que Jesus fez foi te retirar das mãos do valente, símbolo de Satanás. Ele foi lá, amarrou o valente, manietou o valente e tirou você de lá. Se Jesus não faz isso, como vontade de Deus, você jamais iria a Jesus. O diabo, ele faria de você gato e sapato e jamais permitiria que você fosse a Jesus. Mas tem uma pergunta que pode ser feita. Se você quiser fazê-la agora, tudo bem. E essas pessoas que buscaram a Jesus, que procuraram por Jesus, que foram até Jesus e já estavam diante dele. Daqui a pouco nós vamos ver porque que elas não creram. Então vocês estão entendendo quando eu digo aqui que João 6 é a narrativa que apresenta também Jesus como um enviado de Deus sobre quem a fé divina produziria o crer humano? Vocês estão entendendo? Estão entendendo que essa missão de conservar aqueles que Deus deu a ele, veja, aqueles que Deus deu a ele, pertence ao próprio Jesus? Então, quando você diz que pode perder a sua salvação, você está desconfiando do poder de Jesus, de guardá-lo, de protegê-lo, de conservá-lo. É uma missão de Jesus Cristo conservar você, porque se ele te deixa sozinho, o que acontece? Você escapa, você sai do redil, você vai se perder no mundo. Mas a parábola da ovelha perdida nos conta que o pastor sai em busca dela, para trazê-la de volta sobre os ombros, feliz da vida por tê-la recuperado. A missão de preservar, de conservar alguém na fé, é de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. João 6 é a narrativa que apresenta Jesus como o único que pode dar a comida que permanece para a vida eterna, não como barganha por obras humanas, mas como oferta da graça gratuita de Deus. Olha os versos 33 a 35. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu:
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o único que pode dar a comida que permanece para a vida eterna. Ele mesmo está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Mas eles foram a Jesus. Aquela grande multidão foi a Jesus. Estava diante dele. Foram até ele. Mas não creram nele. Não creram. Estavam com o coração endurecidos. Todos eles. Não creram nele. Olha os versos 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, o que significa comer esse pão do céu? Crer nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. E Jesus diz, todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, judeus e gentios, né? Sem distinção, é a minha carne. É ele mesmo. Ele é o pão. E olha os versos 53 a 57. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esqueçam Moisés. Esqueçam a religiosidade hipócrita, fingida, impotente, miserável de vocês. Esqueçam Moisés. Vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Vocês têm que se comprometer inteiramente comigo. Vocês têm que se revestir de mim. O compromisso de vocês agora não é com Moisés mais, é comigo. Comam a minha carne, bebam o meu sangue. Eu sou o fundamento deste novo pacto que Deus está fazendo agora com os gentios também. Por isso é que eu estou dizendo para vocês que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vida do mundo. Não é só o pão que eu darei pela vida de Israel. Não. É de Israel, mas é do mundo também. Comprometam-se comigo. Creiam verdadeiramente em mim. E vivam por minha causa, assim como eu vivo por causa do Pai. Permaneçam em mim. Ou seja, creiam em mim, que eu permanecerei em vocês. Simples. Isso aqui não é uma coisa automática, não. Isso aqui não é salvação automática. Isso indica o quê? Uma relação simbiótica espiritual. Uma união mística com esse que é o pão da vida. Com esse que tem a carne, que é comida, e o sangue, que é bebida. E que nós devemos comer e beber para termos vida em nós mesmos. E ao fazer isso, ele promete permanecer em nós, e se a gente morrer, ele vai nos ressuscitar no último dia, para a vida eterna. Então, João 6 é a narrativa que também apresenta Jesus como o único que pode dar a comida que permanece para a vida eterna, não como barganha por obras humanas, mas como oferta da graça gratuita de Deus. João 6 é a narrativa que apresenta a soberania divina expressa de modo categórico e irrefutável. Olhem o verso 44. Ninguém
pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja, a soberania divina, ela é expressa aqui. Não há como você refutar esta expressão da soberania divina aqui. O Pai tem que dar uma pessoa a Cristo para que ela vá a Cristo. Se o Pai soberanamente não der, essa pessoa não irá a Cristo. Significa dizer que todos nós que chegamos a este mundo, chegamos com uma impotência natural de irmos a Jesus. Por isso é que Jesus diz, ninguém pode vir a mim. É uma impotência natural, inerente em todo ser humano. Ninguém pode. Ninguém tem o poder, ninguém tem o dinatai, palavra grega para poder, de ir a Jesus, ou no caso dele falando de vir a mim. Ninguém tem esse poder natural. É necessário que o Pai soberanamente me dê esta pessoa para que então ela venha a mim, porque do contrário ela não virá a mim. Soberania divina expressa de modo irrefutável, a não ser que você faça violência ao texto e queira fazer uma exegese, não uma exegese. Exegese é quando eu me coloco diante da palavra de Deus com ideias, pensamentos preconcebidos e quero introduzi-los aqui, à força na palavra de Deus. É o que faz a teologia adventista, é o que fazem todos os teólogos arminianos, quando tratam, inclusive, de analisar esse capítulo 6 aqui. Tentando fugir das verdades expressas de modo inequívoco e irrefutável aqui, inclusive a soberania de Deus. Então, João 6 é a narrativa que apresenta também a impotência e inutilidade da carne humana quanto a produzir sua própria regeneração ou transformação. Vejam isso. João 6, 63 a 65. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito e carne aqui são conceitos mutuamente excludentes. O Espírito labuta contra a carne labuta contra o Espírito. Há uma guerra, há um conflito. O Espírito gera vida. A carne gera morte. Para nada aproveita. Nada. Não aproveita para nada. A carne é impotente e inútil diante de Deus. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Então, João 6 é também a narrativa que apresenta a impotência e inutilidade da carne humana quanto a produzir sua própria regeneração. Lembram-se de Paulo em Romanos 8? A carne pende para a morte, é inimiga de Deus, não pode se sujeitar à lei de Deus. Olha, não pode se sujeitar à lei de Deus e não pode agradar a Deus. A carne. Por isso que Jesus diz que a carne para nada aproveita. João 6 é a narrativa que apresenta a onisciência de Cristo como fator gerenciador das circunstâncias que aniquila a aleatoriedade dos fatos. O que é isso aí, irmão? O que o irmão acabou de falar? Posso resumir numa frase? No plano de Deus, na ambiência divina, absolutamente nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Esses fatos narrados, tendo como personagens Jesus e uma grande multidão que o procura, que busca por ele, todos os fatos ali, todo o diálogo,
toda a relação entre Jesus e essa multidão, nada foi por acaso, nada foi contingente, nada foi aleatório. Olha o verso 64. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais éramos que não criam e quem iria traí-lo. Olha, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam. Então, Jesus sabia ou não sabia que aquela grande multidão que o buscava não creria nele? Jesus sabia ou não sabia? Se você disser que não, você está se posicionando contra a palavra. Você está se posicionando contra a palavra e muito mais, e mais que isso, contra a onisciência de Cristo. E aí eu relembro a vocês aquele silogismo que eu criei. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus sabe desde o princípio por quem ele morreu. Jesus sabe todas as coisas. Então ele sabia que aquela multidão não creria nele. Não buscou a sua presença porque creu nele como filho enviado de Deus, selado com o selo de Deus. Não o buscou para salvarem suas almas. Nada disso foi aleatório. A onisciência de Deus, manifesta em Jesus Cristo aqui, é uma prova disso. Ela atua como fator gerenciador das circunstâncias, sem, no entanto, Deus compelir ou coagir quem quer que seja. Há soberania divina e há responsabilidade humana. Há responsabilidade humana. Quando Deus atua no eleito, ele crê em Jesus Cristo. Ele responde crendo em Jesus Cristo. Ele responde crendo em Jesus Cristo. Mas quando Deus não atua nos não eleitos, que é o caso dessa grande multidão, essa grande multidão responde de que forma? Não crendo em Jesus Cristo. Então, Jesus sabe ou não sabe quem crê nele quem crê e quem não crê nele? É claro que sabe. Inclusive quem iria traí-lo. É o que o texto diz. Então não há nada de aleatório, não há nada de contingente no plano de Deus. E absolutamente nada é por acaso. Estamos terminando. João 6 é a narrativa que apresenta a apostasia dos falsos discípulos como única alternativa possível e definitiva em consequência da ausência de fé em Cristo como enviado de Deus. Verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que isso? Olha o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode suportá-lo? E olha, picaram uma mula. Esse discurso de Jesus aí, ele é ofensivo, ele é escandalizador. A gente tem que comer a sua carne, beber o seu sangue. Ele está pedindo para que a gente esqueça Moisés como paradigma de liderança. Moisés que fez descer o maná do céu. Ele quer que a gente esqueça tudo isso. Inclusive dizendo no verso 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É muito duro esse discurso. É muito difícil esse negócio. É muito difícil. Vejam como nessas circunstâncias, aquilo que é difícil, na verdade, é impossível. O que é impossível? Aquela multidão que não foi enviada a Cristo por Deus, crer nele, em Jesus Cristo, como Messias, como Salvador. É impossível. Então, qual era a única alternativa possível e definitiva? Picarem a mula, apostatarem. Significa que eles foram salvos? Não, não significa isso não. Estavam andando com Jesus, né, fluindo das bênçãos que se originava a partir dele, daquilo que ele fazia, daquilo que ele falava. No entanto, não creram verdadeiramente em Jesus. Não creram. Não creram verdadeiramente
em Jesus Cristo. Então, a única alternativa possível e definitiva, em consequência da ausência de fé em Cristo, como enviado de Deus, foi o quê? A apostasia. Por último, eu encerro dizendo que João 6 é a narrativa que apresenta Jesus recebendo os eleitos das mãos de Deus com o propósito de fazê-los retornar para Ele. De novo, leiamos 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus não quer que Jesus perca nenhum. Por isso que Jesus, em João 14, 6, vai dizer isso aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A dinâmica da graça possui 3 fases. É quando Deus dá Jesus para o mundo, é a primeira fase. A segunda fase é quando Deus dá um mundo para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que o Pai me deu. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é essa aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É quando Jesus devolve todos aqueles que o Pai lhe deu para Deus. Essa é a terceira e última fase da dinâmica da graça. Olha o que 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, nos diz. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a terceira fase da dinâmica da graça. Por isso que Jesus, voltemos para o Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, diz: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Jesus estava subindo de volta para o Pai, e quando ele está, pouco antes dele ir para a cruz e subir para o Pai, ele diz isso aqui, ó, em João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus guardou todos os que o Pai verdadeiramente lhe deu. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Por quê? Era filho da perdição, foi escolhido para andar junto com Jesus para cumprir um propósito pré-determinado por Deus. Deus não coagiu Judas a trair Jesus, Deus não compeliu Judas a trair Jesus, Deus não agiu de modo despótico e arbitrário no sentido de fazê-lo trair Jesus, não houve isso. Judas se utilizou da sua livre agência para atrair Jesus. No entanto, ao fazer isso, ele cumpriu um propósito pré-determinado por Deus para a sua vida. Ai daquele por quem o Filho do Homem está indo para a cruz. Melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido. E ali em João capítulo 6, versos 70 e 71, Jesus deixa claro que ao escolher os 12, ele escolheu também Judas,
que era o quê? Um diabo. Um diabo. Jesus sabia desde o princípio quem haveria de traí-lo. Então, a obra de conservar alguém na fé e na salvação não é minha e nem sua. É de Jesus. Por isso que Jesus não te deixa só. Por isso que ele enviou o Espírito Santo para estar sempre com a gente. Ele enviou o Espírito Santo para estar sempre conosco. Sempre. Então nós que somos filhos, temos a guia do Espírito. Nós não estamos sós. E ainda assim, se por alguma circunstância, por algum motivo, a gente se afastar, a gente sair do redil, pode ter certeza que o pastor vai atrás e vai botar você nos ombros dele e trazer você de volta para o redil. O mesmo não aconteceu com aquela multidão. Aquela multidão não creu em Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou claro por que ela não creu em Jesus Cristo, muito embora procurasse por Jesus. Por que aquela multidão não creu em Jesus Cristo? Verso 65 de João. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Mas a multidão não foi até o Senhor Jesus? Foi, mas não foram enviados pelo Pai. Por isso não creram em mim. E a única alternativa que eles encontraram foi, apostasia. Picar uma mula. A multidão que procurou Jesus, que buscou Jesus, não creu em Jesus, por que mesmo? Porque não foi enviada pelo Pai. Porque não foi dada a Jesus pelo Pai. Simples assim, o texto está claro. E não adianta vir aqui teólogos adventistas e arminianos de todas as matizes denominacionais brigar contra o texto. Que Deus abençoe você que ouviu esta palavra e a aceitou em nome do Senhor Jesus. Amém.